Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Muito obrigada pela honra, pode se sentar. Amém. Para nós é um privilégio estar com os irmãos nessa noite. E eu quero dizer para vocês que eu me sinto parte desse jubileu de prata, sabe? Porque se tem pessoas que não sabem, eu caminho junto com a Igreja Batista de Reviver há 18 anos. Primeira vez que eu participei do retiro, a Ana Raquel tinha 3, hoje ela tem 21 anos. Então, são muitos anos caminhando juntos, e nós participamos da história dessa igreja, dos momentos bons, dos momentos de luta. Mas uma coisa que eu glorifico ao Senhor, a igreja, meu pai cantava uma música assim: nas lutas e nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. E a gente tem visto essa igreja caminhar e às vezes até correr, né, pastor Marcel? Para a glória e honra do nome de Jesus, nós louvamos o Senhor pela obra tão poderosa que Ele tem feito aqui. Eu louvo ao Senhor por cada pessoa que faz parte deste lugar, aqueles que já fizeram também e aqueles que eu ainda não conheço. Eu louvo a Deus sempre que ainda quando eu chego ainda tem alguém que não me conhece. E se que não me conhece é porque a obra do Senhor está crescendo, amém? É porque se não me conhece, porque não me viram aqui. São pessoas que chegaram novas e é sinal de Deus na casa do Senhor. Seja o nome do Senhor exaltado e glorificado. Eu quero agradecer ao pastor Marcel por estar nos honrando, por nos dar o privilégio de, nesses anos, 25 anos, de estar ministrando juntamente com os irmãos. E eu espero, nessa manhã, poder ser boca de Deus para abençoar a sua e a minha vida também. Sabe uma coisa que eu acho legal de ser pregador? Porque quando você prega, você recebe a bênção em dobro. Porque Deus fala contigo quando você está lá preparando, e depois Deus fala contigo quando você está ministrando com a igreja. Então a gente é duplamente abençoado, sabe? Então agradeço ao Senhor por essa honra, esse privilégio de estar com os irmãos. E sem mais demorar, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos. Há 15 dias atrás, pastor Everton esteve lá ministrando conosco, na nossa igreja. Nós estamos começando um ministério novo, com luta, dificuldades, mas estamos prosseguindo, e o Senhor nos tem dado uma vitória. Faz um mês que nós mudamos de lugar, para que a gente pudesse assim estar economizando um pouco mais para comprar o nosso terreno. E nós mudamos para um lugar que, quando nós começamos o trabalho, o Espírito Santo colocou um desejo forte no meu coração de começarmos naquele lugar. Mas alguns irmãos acharam, vamos para esse tal lugar assim, assim. A igreja foi, no lugar da igreja crescer, a igreja diminuiu. E agora que nós fomos para esse lugar novo, as pessoas estão chegando, as vidas estão chegando, e nós estamos contentes de ver pessoas participando dos cultos de domingo, quarta-feira, enchendo, e num lugar menor, que às vezes a gente viu um monte de cadeira sobrando, agora a gente os irmãos já estão tendo que pegar cadeira para colocar. Deus tem abençoado para a glória do seu nome, e nesta semana, para a honra e glória do nome do Senhor, já compramos o nosso terreno, para a glória do nome de Jesus, e a obra vai crescendo e prosseguindo, para a glória de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, Marcos capítulo 7. Glória a Deus. Capítulo 7, quero ler com você a partir do versículo 24. Amém? Glória a Deus. Eu vou confessar para os irmãos, eu não sei o que o Senhor vai fazer nessa manhã. Eu não preparei pregação hoje. Eu sempre gosto de trazer meu sermão bem organizadinho. Dessa vez eu senti no meu coração de mais bater um papo com os irmãos na palavra do que trazer um texto formal. Mas eu creio que o Espírito Santo está no negócio e vamos ver o que ele vai fazer. Amém? Será que eu poderia te pedir para ficar em pé, por favor? Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo
ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém? Pai celestial, Deus maravilhoso, somos todos servos do Senhor. Nós viemos aqui nesta manhã simplesmente para te ouvir. Ó Deus, esse pessoal já está cansado de me ouvir. Até eu estou cansada de me ouvir. Mas nós jamais cansados de ouvir a tua voz. E eu digo uma coisa: se o Senhor falar nessa noite, o resultado será positivo. Mas se for ficar por minha conta, Senhor, tu sabes que será um desastre. Então, Espírito de Deus, tão somente que o nome de Jesus seja glorificado nesta manhã, para a glória de teu nome. Amém, Jesus. Amém? Pode sentar, muito obrigada. Irmãos, o Senhor começou a falar no meu coração a respeito dessa palavra há mais ou menos uns 10 dias. Tenho passado umas lutas em casa, e nesse texto o Senhor tem falado no meu coração, e caminhando para esses dias aqui, cada dia o Senhor tem falado algo mais. E eu tinha escalado uma pessoa para levar a palavra domingo na igreja, por sinal, é a Jussara, minha irmã. Jussara, fica em pé. Jussara e Fernando, meu cunhado, eles vieram nos acompanhar hoje, amém? Obrigado. E eu a escalei para estar levando a palavra no domingo, e eu pensei comigo, se a Jussara não fosse pregar, hoje eu ia pregar esse texto. Quando a mulher abre a Bíblia para pregar, prega esse texto. Eu falei: Senhor, é o que o Senhor está fazendo. E muitas pessoas procuraram e disseram: essa palavra falou poderosamente ao meu coração. Estou repassando para você, viu, querida? Amém? Então, e o Senhor tem ministrado algo especial no meu coração a respeito dessa palavra, que eu gostaria, naquilo que o Espírito Santo trouxer à minha memória, aquilo que Ele me deu graça de fazer ou receber, eu quero estar passando para os irmãos sob a direção do Espírito Santo. Irmão, eu gostaria que você, por favor, se fechou a sua Bíblia, abra novamente. Esse texto da palavra do Senhor vai falar algumas coisas interessantes para nós. Primeiro, Jesus estava para realizar um milagre, e esse milagre não era em Israel. Não era no meio do povo de Deus. Ele estava em território estranho, em Tiro e Sidom. Ele estava fora da jurisdição. E ele passou por aquele lugar. E a palavra do Senhor nos diz que, apesar dele estar ali era um país vizinho, a fama dele já tinha chegado àquele lugar também. E a palavra do Senhor vai nos dizer a respeito dessa mulher. Nessa versão, diz que ela era uma mulher cirofenícia. Mas se você for ver o mesmo texto em Mateus, capítulo 15, ela vai dizer que ela era uma mulher cananeia, que dá no mesmo. Agora, se você olhar, quando para pensar nessa mulher, que ela era uma mulher cananeia, se você vai dizer que se ela era cananeia, a mulher cananeia, o homem cananeu vinha de onde? De Canaã. Canaã era o lugar bendito ou maldito? O povo bendito ou maldito? Maldito. Era o povo que Deus deu ordem expressamente por meio de Moisés, que deveria ser totalmente exterminado. Era o povo que estava ocupando o lugar da terra da promessa. Eram os amorreus, que o Senhor tinha dito para Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, que iria ser completamente destruído. Que o Senhor disse: eu vou destruir esse povo, vou tirar todo esse povo daqui, e eu vou dar a essa terra para vocês. Ainda não estou dando, porque ainda não encheu a medida dos amorreus. Mas aqui, no Novo Testamento, a medida desse povo já tinha enchido, transbordado, eles já tinham praticamente sido exterminados, só com alguns casos de alguns grupos, algumas tribos que não exterminaram completamente. A terra da promessa já estava aqui. Essa mulher, ela não tinha direito à bênção.
Então, quando você vai olhar esse caso, você vai ver que essa mulher, ela vai viver algo diferente. Então, você vai ver que ela chega diante do Senhor, rogando a Jesus, sabendo que Jesus estava por aquelas cercanias. Senhor, liberta minha filha, porque ela está, quando vai dizer lá em Mateus, minha filha está terrivelmente endemoniada. Olha, nós sabemos que naquela época tudo era considerado demônio, até caso que não era demônio, era considerado demônio. Demônio, depressão era demônio, síndrome do pânico era demônio. Coisas que hoje são entendidas como doenças, naquela época era tudo demônio. Embora nós precisamos entender que se trata de doença real, mas existe influência do demônio nessa circunstância, não podemos negar. Que o diabo aproveita da depressão, que o diabo aproveita da síndrome do pânico, que o diabo aproveita da bipolaridade. Então nós vemos a palavra do Senhor dizendo que essa mulher, essa filha dessa mulher não estava simplesmente endemoniada, diz terrivelmente endemoniada. Agora presta atenção, a Bíblia aqui não está dizendo qual tipo de demônio que estava na vida dessa garota, que também não está dizendo se era uma criancinha pequenininha, se era uma pré-adolescente ou adolescente, ou talvez uma mulher casada já com filhos. Só a Bíblia diz que a filha, que era uma filha e que estava nesse estado. Então não diz também se era um espírito de prostituição que estava nela, um espírito de perversão sexual que estava nela, não vai dizer que era o espírito da bebida que estava na vida dela, não vai dizer que era um espírito de contenda que estava na vida dela, não vai dizer que era um espírito de feitiçaria. O que a Bíblia diz é que ela estava endemoniada e o estado dela estava terrível. Terrível, num estado muito avançado. Em casos, talvez, que muitas pessoas poderiam dizer, não tem jeito para essa pessoa, não tem esperança para essa pessoa. E eu quero aproveitar e trazer a primeira verdade de Deus para você. Segundo a vista dos homens, a situação pode estar complicada. Segundo a vista dos homens, você pode olhar e dizer que a situação da tua vida, da tua casa, de um filho, de um marido, do pai, da mãe, da esposa, pode estar aos olhos dos homens terrível. Basta um encontro com Jesus e o quadro vai mudar. E o quadro vai mudar. Essa mulher, ela estava nessa circunstância, até que ela ouviu falar que Jesus estava ali. A palavra do Senhor nos diz que ela chegou correndo, incomodando. Esse texto vai dizer que ela chegou e lançou-se aos pés de Jesus. Mateus já vai dizer que ela já ia atrás. Já vai dizer, os discípulos chegaram dizendo para o Senhor, Senhor, despede-a, porque ela vem correndo atrás de nós. Então a circunstância, essa mulher, ela chegou ao ponto, humanamente falando, do exagero. Ela correu atrás. Ela foi para se jogou aos pés do Senhor. Fica parecendo, sabe, essa questão de tiete que vai atrás de um cara famoso, que vai atrás, que rasga a roupa, que corre atrás, que vai em cima. Ela fez o papel, humanamente falando, de ridícula. Mas presta atenção, eu quero perguntar para você, qual é o tamanho da sua dor? Qual é o tamanho da sua luta? Qual o nível em que o diabo está apertando dentro da tua casa? Será que a situação da tua casa está terrível? Ou será que de repente a tua vergonha ela é maior que a luta que você enfrenta em casa? O medo, a situação. Se eu e você estamos vivendo uma perturbação do diabo grande dentro da nossa casa, o meu combate, a minha luta, a minha campanha para ver a vitória de Deus dentro da minha casa também tem que ser terrível. Tem que agir no mesmo nível, porque do contrário, o diabo vai rir da minha e da sua cara.
Nós temos que entrar no mesmo nível de combate para ver a obra de Deus acontecendo na nossa vida. E essa mulher não se importou de passar por esses fatos ridículos. E quando ela finalmente, ela conseguiu chamar a atenção de Jesus, vira para alguém do seu lado e diga assim: quando você batalhar com firmeza para ver Deus fazer algo sobrenatural na tua vida, você conseguirá finalmente chamar a atenção de Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu e você, irmãos, não podemos ser conformados. Se você quer algo novo de Deus, o sobrenatural de Deus, o mover de Deus, a unção de Deus, você precisa correr atrás até chamar a atenção dele. Chamar a atenção dele. Oh, vai ter um momento em que o céu vai se abrir. Vai ser um momento em que vai haver um romper. E a glória de Deus vai se manifestar. Não desista de orar, não desista de clamar, não desista de buscar. Ele fará. Ele vai se mover, ele vai voltar-se para você, ele vai entender, ouvir a sua voz. E acontece que aquele ouvir da voz de Jesus para aquela mulher, quando Jesus se dirigiu a ela, não foi muito bem como ela esperava. Ela já tinha ouvido falar de pessoas que clamaram, talvez: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele chegou para ela e virou para essa pessoa e disse: que queres que eu faça? Talvez essa mulher já tivesse ouvido falar de um homem que chegou diante de Jesus, dizendo da sua salvação: o que queres que eu preciso fazer para ser salvo? E o Senhor disse: conhece os mandamentos? Conheço. E começou a falar de cor. E Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus, amando, Jesus manifestou o amor, virou para ele e fala: vende tudo que tens e terás a vida eterna. Para cada pessoa o Senhor vai ter um comportamento, uma certa atitude, porque Ele conhece você. Não queira tratar a sua experiência com o Senhor do mesmo modo que com o seu irmão, porque você é diferente dele. Deus vai tratar de você especificamente, para a glória do seu nome. E Jesus vira para aquela mulher e fala: olha, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mateus já vai dizer, como judeu que era, o pão não era dado, o pão é dado para os filhos. Aqui Marcos já disse: deixa primeiro. Por quê? Porque Jesus veio primeiro para quem? Para os judeus, o povo de Israel. Depois que a bênção estenderia aos gentios. Aquela mulher estava na condição de gentia. O tempo dela, presta atenção, o tempo dela ainda não tinha chegado. O tempo dela ainda não tinha chegado. Era o tempo do judeu. Era o tempo de Israel. Mas agora, presta atenção. Isso aqui que eu acho, essa outra característica, essa outra verdade na vida dessa mulher, eu acho fantástica. Ela conseguiu uma proeza de antecipar o tempo dela diante de Deus. Ela conseguiu antecipar, fazer uma doideira dessa. Ultrapassar, poderia dizer, o chamado de Jesus. O tempo era dos judeus, ela era cirofenícia, ela era grega, ela era gentia, o tempo dela ainda não tinha manifestado. Jesus tinha vindo, ainda está aqui o versículo que estava acontecendo, é a primeira parte de João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para o que eram seus. Ela estava ali fora do tempo dela. O pão agora era para os filhos.
Mas aquela mulher, ela não esperou o tempo. Presta atenção, gente. Há coisas que na Bíblia eu não consigo entender. Alguns atributos de Deus imutáveis, como onisciência, onipresença e onipotência. Jesus, não era o fato de questionamento se de repente quando Jesus veio para cá ele abriu mão disso ou não, mas eu prefiro particularmente entender que ele veio plenamente Deus, ele veio plenamente homem. E o que acontece? Quando ele estava ali na sua onisciência, ele sabia todas as coisas. Mas aquela mulher conseguiu, algumas pessoas conseguiram fazer algumas doideiras nas escrituras, que eu não entendo. Eles conseguiram surpreender aquele que sabe todas as coisas. Quando essa mulher chegou, ela ultrapassou duas coisas: o tempo de Deus e a onisciência de Deus. No tempo de Deus, porque ainda era tempo do judeu, não era tempo de gentio. E a onisciência de Deus, porque a atitude dela diante da resposta, quando ela falou para Jesus, mas os cachorrinhos também comem da mesa que sai, do pão que cai da mesa do seu Senhor. Mateus vai dizer que Jesus ficou admirado com a atitude daquela mulher. Presta atenção, fica admirado quem é pego de surpresa. Quem fica admirado, quem está sendo surpreendido. E o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso da terra, aquele que é sabedor do passado, do presente e do futuro, foi surpreendido por causa da fé de uma mulher. Irmãos, eu acho isso tão maravilhoso, a forma como o Senhor age nessa circunstância. E a mulher trouxe essa resposta, dizendo: mas Senhor, ela porém respondeu e disse-lhe, versículo 28, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Agora eu vou começar a pregar. Irmãos, e eu gostaria de, pela graça de Deus, trazer essa meditação que eu quero dar o nome de juntos à mesa. Juntos à mesa. E eu gostaria que na sua mente você ficasse nesse versículo 28 aqui. Nas palavras dessa mulher. Tem uma mesa posta. Jesus disse primeiro, porque convém dar o pão primeiro aos filhos e depois lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse assim, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa. Uma mesa posta. Imagine, no horário de jantar ou no horário de almoço, a família ali reunida, o pai, provavelmente na cabeceira da mesa, a mãe, aquele monte de filhos. Pensa naquela família antiga que tinha 9, 10 filhos. E alguns cachorros em volta, observando você, que o cachorro, na cultura judia, não era visto do nosso modo ocidental. Cachorro hoje é tido como membro da família. A gente veio no carro conversando, em que uma pessoa parente do meu cunhado quase entrou num processo tratando como crime algo que fizeram com o cachorro. Né? E a Bida agora, que a minha amiga, a maioria dos irmãos conhece, voltou para São Paulo. Eu sei que um dia a gente estava conversando em casa, eu já tive 4 cachorras em casa. Hoje eu só tenho uma, só a Lana. E ela virou um dia e falou assim, eu queria ser cachorro da Alzira. Não que eu a tratasse mal, mas porque minha cachorra é bem tratada. Ela toma a vitamininha dela todo dia, na hora do almoço. A gente bate papo, dá atenção, né? Conversa com ela. Ela também me ajuda muito. Ela avisa quando galinha fugiu do galinheiro. Ela me ajuda a aprender e recebe o prêmio dela por ter trabalhado. Mas o cachorro, na cultura judaica, não era bem visto. O cachorro, em termos de imundície, só pedia para o porco.
Por quê? O cachorro naquela época não era tão domesticado, mas o cachorro tem por natureza gostar de ficar perto de casa e junto do ser humano. Não é à toa que é falado do amigo, do melhor amigo do ser humano. Eles gostam disso, mesmo eles não sendo domesticados, eles gostam de estar ali. Mas o cachorro, em época de guerra, a comida de cachorro é defunto. O cachorro era imundo por comer animais mortos e comer pessoas, e muitas vezes, porque ele não era bem tratado, fazer pequenos saques, como comer galinha, comer outros animais pequenos. Então, o cachorro, ele só perdia, em termos de animal imundo, para o porco. Mas uma coisa que a gente percebe no cachorro, é que o cachorro, por mais que você enxota, o que ele faz? Ele chega. Tem cachorro que até fala, né, em nome de Jesus, né, Fabiane? Ela está viva ainda? Ah, que dó. Então, o que acontece? A cachorra da Fabiane falava, em nome de Jesus, a cachorra parece que o capiroto pulava nela. Né? E o que acontece? Quando o cachorro, apesar de tudo isso, ele gosta de estar perto. Você enxota para lá, joga pedra, ele vai, mas ele vai ficar na redondeza. E ele vai ficar ali até arrumar um jeito de chegar perto de você. Ele faz isso. E muitas vezes ele chegava em algumas casas, até deixavam o cachorro chegar perto. Talvez chegar até na cozinha. E às vezes, como não tinha nada para comer, o cachorro comia da migalha que caía da mesa. Observando, preste atenção, que essa migalha, muitas vezes ela não caía da mesa. Ela era julgada da mesa. Mas preste atenção, ela não era julgada para o cachorro comer. O cachorro era a segunda opção. Porque, na verdade, as pessoas recebiam o pão e pegavam as migalhinhas, o miolo, o molinho, e usava para limpar a boca como guardanapo. E uma vez que limpou com guardanapo, para não jogar no chão, para não ficar fazendo bagunça no chão, já joga para o cachorro que está por ali mesmo. Que normalmente vinham para essa função, comer as migalhas que caíam da mesa, que as pessoas jogavam ali. Então eu gostaria de falar com você a respeito da situação. Vamos primeiro falar a respeito já que está todo mundo na mesa, gente e bicho. Tem porções diferentes. Os filhos estão junto à mesa, provavelmente trazendo para a nossa cultura hoje, sentados nas cadeiras, observando que lá um tempo, nem sempre as pessoas usavam cadeira, mas vamos tentar hoje dizer isso. Que estavam os filhos sentados nas cadeiras, o lugar dos filhos é nas cadeiras, o lugar do cachorro é no chão. Já parou para prestar atenção? Eu quero te perguntar uma coisa, como filho, como é seu comportamento na mesa? Como é seu comportamento na mesa? Irmãos, eu já vi tanta coisa. Eu tinha uma pessoa da minha família, que até já faleceu, um irmão, e minha mãe às vezes fazia, e não ajudava em nada em casa. E minha mãe armava, colocava a mesa, tudo ali. Isso de novo para comer? Nós já comemos isso ontem à noite? É essa mesma comida? Tem aqueles filhos que falam, pelo amor de Deus, frango, segunda, terça, quarta e quinta. Ou aquele outro que fala, abobrinha não quero, jiló não quero, quiabo não quero. Tem aquele que só come o feijão se ele for fresquinho. Cozinhou naquele mesmo dia, do contrário, não como. Como é seu comportamento na mesa? Você está entendendo onde eu quero chegar? O pão, Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Como você encara aquilo que está chegando na tua vida todo dia para se alimentar? Será que você está desprezando a mesa? Será que você está desprezando o que está na mesa? Aquilo que deu sobre a sua vida? Muitas vezes, infelizmente, há muitas pessoas que estão na casa do Senhor, que já estão há muito tempo, talvez 25 anos, 24, 23, 20, 15.
Talvez passou aquela fase do primeiro amor e agora está seleto na mesa. Tem que ser uma pregação de primeira. Já ouvi essa pregação, fulano e tal, já falou isso, a mesma coisa um monte de vezes. Frango todo dia, frango todo dia, frango todo dia. Que? Essa comida simples assim, hoje é domingo, vai ser o que? Torresmo, com angu, arroz e feijão e couve picadinha, pelo amor de Deus. Essa comida pobre, esse irmão que fala nós foi, nós é, nós come, nós fica, Jesus volta. Como você está na mesa? Irmãos, quando às vezes nós temos de tudo, ficamos seletos. Será que é o que o papai quer? O pão é sempre o mesmo. Não importa quem fez, a farinha veio do mesmo saco. Não importa quem fez, não importa o tempero. Veio do mesmo saco, é o pão de Deus, é a palavra do Deus vivo sobre a sua vida. Sabe, nós precisamos aprender, a palavra do Senhor diz, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o puro leite espiritual. Eu e você precisamos estar com o coração aberto sempre, diante dele, para receber dele o cardápio do dia, para a glória e honra do seu nome. Quem define o cardápio não é você. Quem define o cardápio é o dono da despensa. Ele que define na sua vida. Há pessoas, glória a Deus por isso, que são sempre famintas espiritualmente. Como de é angu, aleluia, glória a Deus. Chegou Giló, eita maravilha, que coisa boa. Se a torresmo também come, corre o risco, está até meio duro, correndo o risco de quebrar o dente, mas não tem problema, ele fica igual qualquer coisa, eu tiro a dentro, eu boto uma dentadura, ou então ele vai ficar passeando na minha boca, para lá e para cá, até amolecer, mas vai descer. Nós temos que estar com o coração diante dele, pronto para servir. Sempre entendendo, veio da mesa do Pai, é o suficiente dele para a minha vida. Hoje, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Vivendo da graça, do alimento que vem do céu. Mas aqui, a palavra do Senhor vai falar de um segundo grupo. Meu Deus, isso é fantástico. O grupo dos cachorros na fé. Sabe que às vezes eu fico observando, é que tem muita gente que é filho há tanto tempo, mas ficou seleto. Aí sabe o que acontece? Eu não gosto disso, não gosto daquilo. Não quero, está salgado demais, está sem sal. Ah, esse feijão está aguado. Aí o que acontece? Chega o cachorro lá de fora, morrendo de fome, chega e come, sai saciado, e o filho vai embora com fome. Tem muitas pessoas que às vezes se acomodam espiritualmente. Dão às vezes pouco, né, pastor Marcel? E exigem muito. Aí sabe o que acontece? Ele está pedindo uma bênção do mesmo modo. Há anos pedindo uma bênção, uma vitória de Deus sobre a sua vida. Está orando, clama, passa campanha aqui, blá, blá, blá e tal. Não acontece. Vem uma pessoa lá de fora, uma única vez, mas vem com o coração rasgado, inteiro, com fé, com humildade. Ela leva a mesma bênção para casa e aquele que estava sentado na mesa continua orando. Porque se tornou seleto. Agora vamos pensar na cachorrada. Imagina agora os cachorrinhos na mesa. Chegando ali, primeiro o cachorro, ele não está sentado na cadeira. Uma coisa que eu vou falar para você, eu nunca vi cachorro sentado na cadeira. Já vi cachorro em moto, em um monte de coisa, mas nunca vi cachorro sentado na cadeira, porque é complicado por causa do rabo.
Já vi cachorro sentado, se você coloca ele sentado na cadeira, ele fica, mas diz, eu estou subindo, vou ficar sentado na mesa junto com todo mundo. Isso aí eu nunca vi, mas provavelmente vou ver. E o cachorro está ali. O lugar dele não é na cadeira, então não tem cadeira para ele vai para o chão. Para ele o que importa não é estar na cadeira, para ele o que importa é estar junto à mesa. A mesa eu poderia dizer que é a casa do rei. Porque é de onde Deus levanta guerreiros e guerreiras para trazer alimento espiritual para o povo. E ele está ali na mesa, debaixo da mesa, sentadinho, naquela ansiedade, rabinho balançando, boca aberta, desesperado. Se pudesse, pulava na mesa, mas ele sabe que se ele pular na mesa, a coisa vai ficar feia para ele. Mas ele fica ali ansioso, balançando, de olho na comida, quase que gorando a comida de quem está na mesa. Não é assim que vê? E fico ali olhando, esperando. Quando cai no chão, ele pega imediatamente. Come sem questionar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Primeira lição. Cachorro não escolhe o tamanho do pão. Eu vou contar para você por experiência. Pensando nessa palavra, eu já tinha feito isso em casa algumas vezes, já tinha notado, mas falei, vou fazer isso de novo. Minha cachorra, todo dia, quando eu falo, café, a Alana pode estar onde for, que ela vem igual um avião. Entrou em casa, ela já sabe o lugarzinho dela. Foi para o lugar dela, aí o que eu fiz? Ela tem até o... Escandalizo não, ela tem um biscoito dela. E eu peguei o biscoito, quebrei, tirei só um pedacinho desse tamaninho e um grande, um biscoito inteiro. Peguei o biscoito inteiro e joguei um pouquinho longe dela. Ela não foi. Eu joguei o pequenininho, quase não dava para ela. Ela abocanhou, pertinho dela, abocanhou imediatamente. Escuta só. Tem crente que está abrindo mão da bênção, que está pertinho da sua vida porque acha pequeno e está correndo para outro lugar. É naquele lugar que tem unção, é coisa grande. Cachorro não faz isso não. O cachorro verdadeiro, ele come o que está perto. Ele é pequeno, mas é o que tem para mim. Depois, no final das contas, que não tiver nada pequeno, nada aqui perto, é que eu vou pegar o lá de fora. Mas a minha prioridade é o que está aqui dentro do meu lugar. Presta atenção, querido. Às vezes você acha, o pasto não está tão bom na minha igreja. Se o pasto não está muito grande na sua igreja, não escandaliza o que eu vou falar, não. Vigia, senão você vai pastar mesmo. Tem que alimentar daquilo que Deus coloca diante de você. Eu vou falar uma coisa para você. Eu sempre estou ouvindo o pastor Marcel, pastor Everton pregando, às vezes vejo o Caio também. E o pasto aqui é de qualidade. Não joga fora o que está na mesa, não. Não desperdiça o que está na mesa. Aproveita, alimente-se por inteiro, para a glória do nome de Jesus. Então, a outra coisa que a gente percebe no cachorro é essa humildade de comer aquilo que está diante dele. E o cachorro, irmãos, ele não está preocupado com o que está ali, não. Ele vai comer aquilo que caiu diante dele. E outra coisa que a gente percebe, não dizendo tanto na nossa cultura, que os cachorros é muito bem servido, mas cachorro daquela época era cachorro vira-lata faminto. Ele estava sempre com fome. Quando ele chegava, ele não questionava se estava sujo, se por acaso tinha, desculpa o que eu vou falar, tinha alguém que comeu pão e estava com dente podre e jogou aquele pão no chão. Ele não estava preocupado com nada. O que importava para ele é comer a migalha que cai da mesa do seu Senhor. Receber com avidez, receber com fome, e é isso que o Espírito Santo espera de cada um de nós, que sempre recebamos a sua palavra com fome. Com fome. Eu preciso trabalhar na minha vida para que o meu coração esteja sempre faminto espiritualmente.
Não permitir que os cuidados dessa vida, não permitir que o pecado, não permitir que as minhas preocupações estabeleçam aquilo que será o alimento de Deus para a minha vida. Eu tenho que entender o seguinte: caiu na rede é peixe para a glória de Deus, caiu da mesa é migalha, eu estou recebendo, é o suficiente de Deus para a minha vida. Agora, uma coisa que a gente percebe: eu preciso, por favor, de um jovem bem cara de pau. Vem aqui para frente, por favor. Alguém arruma um bem cara de... Vem cá, pode vir. Vem cá, meu querido. Para você entender, amém? Pode vir para cá, por favor. Eu quero que você fique bem visível aqui, ó, no tapete, tá bom? Fica aí no tapete em pé. Como é seu nome? Luiz Henrique, o Geleia. Ô Luiz, você agora é um cachorro. Como que você tem que andar? Dá uma voltinha, Luiz. Dá uma voltinha, Luiz, para parecer um cachorro. Estão vendo, Luiz? O Geleia. Volte para o seu tapetinho, que aí é o seu lugar. Você é cachorrinho ainda. Preste atenção, preste atenção. Vou devolver, tá? Luiz, essa aqui é sua comidinha. Pode comer. Quem está entendendo o gesto dele, diga glória a Deus. O cachorro, quando ele chega, ele vai chegar de 4 patas. Ele não vai chegar de 2 patas, ele vai chegar de joelho. E para ele receber a comida, ele vai ter que pôr a boca no pó. Pode ir, Luiz. Muito obrigada. Palmas para o Luiz. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu gostaria que você pensasse em tudo que eu falei nessa manhã. Como você chega diante de Deus? Oh, Senhor, não estou dizendo que orar sentado é pecado. Pode ser alguma boa parte da minha oração, mais de 50% da oração que eu faço, eu estou sentado ou em pé. Mas o que eu estou querendo dizer é essa posição que nós, mostrando-nos como cachorros, nós nos colocamos em humilhação, humildade, quebrantamento diante do dono da mesa. Feche os teus olhos. Eu gostaria de perguntar a você nessa manhã: quem é você junto à mesa? Quem é você junto à mesa? Será que o tempo, a condição que você chegou, fez de você um filho mimado, que está simplesmente querendo comer aquilo que quer, somente aquilo que dá prazer, sensação, te faz arrepiar? Crente Coca-Cola, crente que só está preocupado com sensação e não com verdadeira alimentação espiritual para a sua vida com Deus. De ser aproveitar a mesa para seu lugar, não só para edificação, não só para consolação, mas também um lugar para ser tratada a sua vida, para ser exortado, corrigido, mas alimentado. Meu querido, minha querida, pode ser que o tempo fez você ficar acomodado espiritualmente, seleto, exigente, talvez até um pouco intransigente. Mas presta atenção, só vai viver o melhor de Deus aquele que estiver disposto a descer, disposto a se humilhar. Talvez vai ter hora na sua vida em que você vai lembrar que você não passava mais nada na sua vida do que além de um cachorro vira-lata, quando Jesus te trouxe para o Evangelho e transformou você.
Você deixou de ser filho da ira para ser filho de Deus. Mas às vezes nós precisamos lembrar que somos pó e cinza, lembrar de onde fomos tirados. A palavra do Senhor nos diz: lembra-te do primeiro amor. Nós somos chamados a lembrar do primeiro amor. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 27, versículo 7, que a alma farta despreza o mel, mas para a alma faminta, até aquilo que é amargo parece doce. Pode ser que você esteja desprezando o mel, o melhor de Deus. Mas Deus está te chamando hoje a um tempo de humildade, para um tempo de fome espiritual, para você se colocar diante dele agora. Não se preocupar se é filho, que tem direito à mesa. Às vezes a melhor forma de subir na presença de Deus é descendo. Às vezes a melhor forma de estar em pé na presença do Senhor é fazer como Luiz fez hoje, de quatro no chão e com a boca no pó, descendo, se humilhando, se quebrantando. Os primeiros 25 anos passaram, que bênção. Como serão os próximos? Agora já é o tempo da maturidade, que a maioria dos jovens casam, estabelecem família, tem filhos. Agora é o tempo em que você vai abandonar a fase de ser criança, as criancices espiritualmente. É hora de você deixar. 25 anos não é hora de estabilidade. 25 anos é hora de conquista. É tempo de conquista. É tempo de crescer. É tempo de enriquecer espiritualmente. Pense na sua vida. Você que tem essa fase, 25, pouco, 30 anos. Como é que é a sua vida hoje? Não é de alguém que tem que ralar para poder trazer o melhor para dentro de casa? Não é alguém que tem que batalhar? Agora é o que Deus espera de você, ó Igreja Batista Reviver. O tempo da maturidade, o tempo do crescimento, o tempo de ter filhos, o tempo de alimentar filhos, o tempo de estudar, de aprofundar-se na palavra, de viver o melhor de Deus, conquistar vidas. É o tempo da descendência, de viver o novo do Senhor. Se coloque em pé, por favor. Aleluia. 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 Deus está aqui nessa manhã. Não tenha dúvidas, Ele está aqui nesta manhã. E agora é o teu momento de quebrantamento. Agora é o teu momento de se humilhar diante dEle, de voltar como nos primeiros dias diante dEle. Você se lembra no tempo que você se converteu? A chama que ardia no seu peito, o desejo profundo de crescer com o Senhor, de você viver o melhor, de derramar não só lágrimas, mas derramar seu coração por inteiro no altar do Senhor. De você não ficar pensando com seu coração aqui na terra, mas está com seu coração no céu. No céu, no céu. É hora de você estar com o teu coração, não nos teus interesses. Sim, que venham as bênçãos do Senhor, sim, na nossa saúde, na nossa família, nas nossas finanças, mas sobretudo, como o pastor Marcel cantou agora há pouco, o nosso coração tem que estar além do Rio Azul, atravessando do outro lado do Jordão Celestial, na glória, pés aqui, mas o coração na glória diante do Senhor. Eu quero estar orando por você. Eu quero convidar você a se colocar na posição que você quiser diante do Senhor. Mas se você quiser colocar-se de joelhos, coloque-se. Posição de cachorro.
de buscar ao Senhor, de se colocar diante dele, se humilhar, se humilhar, se humilhar. A palavra do Senhor diz: humilhai-vos, humilhai-vos perante a mão do Senhor, e Ele vos exaltará. É diante dele. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Nós estamos nessa manhã nos humilhando, nos quebrantando diante da tua face. Oh, Espírito de Deus, oh, Espírito de Deus, venha, não nos dê graça de entender que apesar de filhos, nós somos também servos, servos, servos. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a viver essa dupla posição de filhos, mas também de servos. Oh, aleluia. Nós nos quebrantamos nessa manhã. Nós alçamos não as nossas vestes, mas o nosso coração, e falamos que precisamos de mais do Senhor. Menos de mim, Senhor, e mais de ti. Menos de mim e mais do Senhor. Eu quero menos do meu conceito e mais da tua palavra, do teu Espírito. Menos daquilo que eu gosto, Senhor, e mais daquilo que eu necessito. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo de Deus, oh, Espírito Santo, eis-nos aqui nessa manhã, nos quebrantando, nos quebrantando, nos quebrantando diante da tua face, oh Senhor. As águas do teu amor me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu Nós queremos viver algo novo, mas com o coração quebrantado, um coração puro, um coração santo, um coração fervoroso pela tua mesa, Pai. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda para viver a tua glória, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Muito obrigada pela honra, pode se sentar. Amém. Para nós é um privilégio estar com os irmãos nessa noite. E eu quero dizer para vocês que eu me sinto parte desse jubileu de prata, sabe? Porque se tem pessoas que não sabem, eu caminho junto com a Igreja Batista de Reviver há 18 anos. Primeira vez que eu participei do retiro, a Ana Raquel tinha 3, hoje ela tem 21 anos. Então, são muitos anos caminhando juntos, e nós participamos da história dessa igreja, dos momentos bons, dos momentos de luta. Mas uma coisa que eu glorifico ao Senhor, a igreja, meu pai cantava uma música assim: nas lutas e nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando.
E a gente tem visto essa igreja caminhar e às vezes até correr, né, pastor Marcel? Para a glória e honra do nome de Jesus, nós louvamos o Senhor pela obra tão poderosa que Ele tem feito aqui. Eu louvo ao Senhor por cada pessoa que faz parte deste lugar, aqueles que já fizeram também e aqueles que eu ainda não conheço. Eu louvo a Deus sempre que ainda quando eu chego ainda tem alguém que não me conhece. E se que não me conhece é porque a obra do Senhor está crescendo, amém? É porque se não me conhece, porque não me viram aqui. São pessoas que chegaram novas e é sinal de Deus na casa do Senhor. Seja o nome do Senhor exaltado e glorificado. Eu quero agradecer ao pastor Marcel por estar nos honrando, por nos dar o privilégio de, nesses anos, 25 anos, de estar ministrando juntamente com os irmãos. E eu espero, nessa manhã, poder ser boca de Deus para abençoar a sua e a minha vida também. Sabe uma coisa que eu acho legal de ser pregador? Porque quando você prega, você recebe a bênção em dobro. Porque Deus fala contigo quando você está lá preparando, e depois Deus fala contigo quando você está ministrando com a igreja. Então a gente é duplamente abençoado, sabe? Então agradeço ao Senhor por essa honra, esse privilégio de estar com os irmãos. E sem mais demorar, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos. Há 15 dias atrás, pastor Everton esteve lá ministrando conosco, na nossa igreja. Nós estamos começando um ministério novo, com luta, dificuldades, mas estamos prosseguindo. E o Senhor nos tem dado uma vitória. Faz um mês que nós mudamos de lugar, para que a gente pudesse, assim, estar economizando um pouco mais para comprar o nosso terreno. E nós mudamos para um lugar que, quando nós começamos o trabalho, o Espírito Santo colocou um desejo forte no meu coração de começarmos naquele lugar. Mas alguns irmãos acharam, vamos para esse tal lugar assim, assim. A igreja foi, no lugar da igreja crescer, a igreja diminuiu. E agora que nós fomos para esse lugar novo, as pessoas estão chegando, as vidas estão chegando, e nós estamos contentes de ver pessoas participando dos cultos de domingo, quarta-feira, enchendo, e no lugar menor, que às vezes a gente viu um monte de cadeira sobrando, agora a gente quase, os irmãos já estão tendo que pegar a cadeira para colocar. Deus tem abençoado para a glória do seu nome, e nesta semana, para a honra e glória do nome do Senhor, já compramos o nosso terreno, para a glória do nome de Jesus, e a obra vai crescendo e prosseguindo, para a glória de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, Marcos capítulo 7. Glória a Deus. Capítulo 7, quero ler com você a partir do versículo 24. Amém? Glória a Deus. Eu vou confessar para os irmãos, eu não sei o que o Senhor vai fazer nessa manhã. Eu não preparei pregação hoje. Eu sempre gosto de trazer meu sermão bem organizadinho. Dessa vez eu senti no meu coração de mais bater um papo com os irmãos na palavra do que trazer um texto formal. Mas eu creio que o Espírito Santo está no negócio e vamos ver o que ele vai fazer. Amém? Será que eu poderia te pedir para ficar em pé, por favor? Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por esta palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém? Pai celestial, Deus maravilhoso, somos todos servos do Senhor. Nós viemos aqui nesta manhã simplesmente para te ouvir. Ó Deus, esse pessoal já está cansado de me ouvir. Até eu estou cansada de me ouvir. Mas nós jamais cansados de ouvir a tua voz.
E eu digo uma coisa, se o Senhor falar nessa noite, o resultado será positivo. Mas se for ficar por minha conta, Senhor, tu sabes que será um desastre. Então, Espírito de Deus, tão somente que o nome de Jesus seja glorificado nesta manhã, para a glória de teu nome. Amém, Jesus. Amém? Pode sentar, muito obrigada. Irmãos, o Senhor começou a falar no meu coração a respeito dessa palavra há mais ou menos uns 10 dias. Tenho passado umas lutas em casa, e nesse texto o Senhor tem falado no meu coração, e caminhando para esses dias aqui, cada dia o Senhor tem falado algo mais. E eu tinha escalado uma pessoa para levar a palavra domingo na igreja, por sinal, é a Jussara, minha irmã. Jussara, fica em pé. Jussara e Fernando, meu cunhado, eles vieram nos acompanhar hoje, amém? Obrigada. E eu a escalei para estar levando a palavra no domingo, e eu pensei comigo, se a Jussara não fosse pregar, hoje eu ia pregar esse texto. Quando a mulher abre a Bíblia para pregar, prega esse texto. Eu falei, Senhor, é o que o Senhor está fazendo. E muitas pessoas procuraram e disseram, essa palavra falou poderosamente ao meu coração. Estou repassando para você, viu, querida? Amém? Então, e o Senhor tem ministrado algo especial no meu coração a respeito dessa palavra, que eu gostaria, naquilo que o Espírito Santo trouxer à minha memória, aquilo que Ele me deu graça de fazer ou receber, eu quero estar passando para os irmãos sob a direção do Espírito Santo. Irmão, eu gostaria que você, por favor, se fechou a sua Bíblia, abra novamente. Esse texto da palavra do Senhor vai falar algumas coisas interessantes para nós. Primeiro, Jesus estava para realizar um milagre, e esse milagre não era em Israel. Não era no meio do povo de Deus. Ele estava em território estranho, em Tiro e Sidom. Ele estava fora da jurisdição. E ele passou por aquele lugar. E a palavra do Senhor nos diz que, apesar dele estar ali era um país vizinho, a fama dele já tinha chegado àquele lugar também. E a palavra do Senhor vai nos dizer a respeito dessa mulher. Nessa versão, diz que ela era uma mulher cirofenícia. Mas se você for ver o mesmo texto em Mateus, capítulo 15, ela vai dizer que ela era uma mulher cananeia, que dá no mesmo. Agora, se você olhar, quando para pensar nessa mulher, que ela era uma mulher cananeia, se você vai dizer que se ela era cananeia, a mulher cananeia, o homem cananeu vinha de onde? De Canaã. Canaã era o lugar bendito ou maldito? O povo bendito ou maldito? Maldito. Era o povo que Deus deu ordem expressamente por meio de Moisés, que deveria ser totalmente exterminado. Era o povo que estava ocupando o lugar da terra da promessa. Eram os amorreus, que o Senhor tinha dito para Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, que iria ser completamente destruído. Que o Senhor disse, eu vou destruir esse povo, vou tirar todo esse povo daqui, e eu vou dar a essa terra para vocês. Ainda não estou dando, porque ainda não encheu a medida dos amorreus. Mas aqui, no Novo Testamento, a medida desse povo já tinha enchido, transbordado, eles já tinham praticamente sido exterminados, só com alguns casos de alguns grupos, algumas tribos que não exterminaram completamente. A terra da promessa já estava aqui. Essa mulher, ela não tinha direito à bênção. Então, quando você vai olhar esse caso, você vai ver que essa mulher, ela vai viver algo diferente. Então, você vai ver que ela chega diante do Senhor, rogando a Jesus, sabendo que Jesus estava por aquelas cercanias. Senhor, liberta minha filha, porque ela está, quando vai dizer lá em Mateus, minha filha está terrivelmente endemoniada. Olha, nós sabemos que naquela época, tudo era considerado demônio, até casos que não era demônio, era considerado demônio. Demônio, depressão era demônio, síndrome do pânico era demônio. Coisas que hoje são entendidas como doenças, naquela época era tudo demônio. Embora nós precisamos entender que se trata de doença real, mas existe influência do demônio nessa circunstância, não podemos negar. Que o diabo aproveita da depressão, que o diabo aproveita da síndrome do pânico, que o diabo aproveita da bipolaridade.
Então nós vemos a palavra do Senhor dizendo que essa filha dessa mulher não estava simplesmente endemoniada, diz terrivelmente endemoniada. Agora presta atenção, a Bíblia aqui não está dizendo qual o tipo de demônio que estava na vida dessa garota, que também não está dizendo se era uma criancinha pequenininha, se era uma pré-adolescente ou adolescente, ou talvez uma mulher casada já com filhos. Só a Bíblia diz que a filha, que era uma filha e que estava nesse estado. Então não diz também se era um espírito de prostituição que estava nela, um espírito de perversão sexual que estava nela, não vai dizer que era o espírito da bebida que estava na vida dela, não vai dizer que era um espírito de contenda que estava na vida dela, não vai dizer que era um espírito de feitiçaria. O que a Bíblia diz é que ela estava endemoniada e o estado dela estava terrível. Terrível. Num estado muito avançado. Em casos, talvez, que muitas pessoas poderiam dizer, não tem jeito para essa pessoa, não tem esperança para essa pessoa. E eu quero aproveitar e trazer a primeira verdade de Deus para você. Segundo a vista dos homens, a situação pode estar complicada. Segundo a vista dos homens, você pode olhar e dizer que a situação da tua vida, da tua casa, de um filho, de um marido, do pai, da mãe, da esposa, pode estar aos olhos dos homens terrível. Basta um encontro com Jesus e o quadro vai mudar. E o quadro vai mudar. Essa mulher, ela estava nessa circunstância, até que ela ouviu falar que Jesus estava ali. A palavra do Senhor nos diz que ela chegou correndo, incomodando. Esse texto vai dizer que ela chegou e lançou-se aos pés de Jesus. Mateus já vai dizer que ela já ia atrás. Já vai dizer, os discípulos chegaram dizendo para o Senhor, Senhor, despede-a, porque ela vem correndo atrás de nós. Então a circunstância, essa mulher, ela chegou ao ponto, humanamente falando, do exagero. Ela correu atrás. Ela foi para se jogou aos pés do Senhor. Fica parecendo, sabe, essa questão de tiete que vai atrás de um cara famoso, que vai atrás, que rasga a roupa, que corre atrás, que vai em cima. Ela fez o papel, humanamente falando, de ridícula. Mas presta atenção, eu quero perguntar para você, qual é o tamanho da sua dor? Qual é o tamanho da sua luta? Qual o nível em que o diabo está apertando dentro da tua casa? Será que a situação da tua casa está terrível? Ou será que de repente a tua vergonha ela é maior que a luta que você enfrenta em casa? O medo, a situação. Se eu e você estamos vivendo uma perturbação do diabo grande dentro da nossa casa, o meu combate, a minha luta, a minha campanha para ver a vitória de Deus dentro da minha casa também tem que ser terrível. Tem que agir no mesmo nível, porque do contrário, o diabo vai rir da minha e da sua cara. Nós temos que entrar no mesmo nível de combate para ver a obra de Deus acontecendo na nossa vida. E essa mulher não se importou de passar por esses fatos ridículos. E quando ela finalmente, ela conseguiu chamar a atenção de Jesus, vira para alguém do seu lado e diga assim, quando você batalhar com firmeza para ver Deus fazer algo sobrenatural na tua vida, você conseguirá finalmente chamar a atenção de Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu e você, irmãos, não podemos ser conformados. Se você quer algo novo de Deus, o sobrenatural de Deus, o mover de Deus, a unção de Deus, você precisa correr atrás até chamar a atenção dele. Chamar a atenção dele. Oh, vai ter um momento em que o céu vai se abrir.
Vai ser um momento em que vai haver um romper. E a glória de Deus vai se manifestar. Não desista de orar, não desista de clamar, não desista de buscar. Ele fará. Ele vai se mover, ele vai voltar-se para você, ele vai entender, ouvir a sua voz. E acontece que aquele ouvir da voz de Jesus para aquela mulher, quando Jesus se dirigiu a ela, não foi muito bem como ela esperava. Ela já tinha ouvido falar de pessoas que clamaram, talvez: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele chegou para ela e virou para essa pessoa e disse: que queres que eu faça? Talvez essa mulher já tivesse ouvido falar de um homem que chegou diante de Jesus, dizendo da sua salvação: o que queres que eu preciso fazer para ser salvo? E o Senhor disse: conhece os mandamentos? Conheço. E começou a falar de cor. E Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus, amando, Jesus manifestou o amor, virou para ele e fala: vende tudo que tens e terás a vida eterna. Para cada pessoa o Senhor vai ter um comportamento, uma certa atitude, porque Ele conhece você. Não queira tratar a sua experiência com o Senhor do mesmo modo que com o seu irmão, porque você é diferente dele. Deus vai tratar de você especificamente, para a glória do seu nome. E Jesus vira para aquela mulher e fala: olha, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mateus já vai dizer, como judeu que era, o pão não era dado, o pão é dado para os filhos. Aqui Marcos já disse: deixa primeiro. Por quê? Porque Jesus veio primeiro para quem? Para os judeus, o povo de Israel. Depois que a bênção estenderia aos gentios. Aquela mulher estava na condição de gentia. O tempo dela, presta atenção, o tempo dela ainda não tinha chegado. O tempo dela ainda não tinha chegado. Era o tempo do judeu. Era o tempo de Israel. Mas agora, presta atenção. Isso aqui que eu acho, essa outra característica, essa outra verdade na vida dessa mulher, eu acho fantástica. Ela conseguiu uma proeza de antecipar o tempo dela diante de Deus. Ela conseguiu antecipar, fazer uma doideira dessa. Ultrapassar, poderia dizer, o chamado de Jesus. O tempo era dos judeus, ela era cirofenícia, ela era grega, ela era gentia, o tempo dela ainda não tinha manifestado. Jesus tinha vindo, ainda está aqui o versículo que estava acontecendo, é a primeira parte de João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para o que eram seus. Ela estava ali fora do tempo dela. O pão agora era para os filhos. Mas aquela mulher, ela não esperou o tempo. Presta atenção, gente. Há coisas que na Bíblia eu não consigo entender. Alguns atributos de Deus imutáveis, como onisciência, onipresença e onipotência. Jesus, não era o fato de questionamento se de repente quando Jesus veio para cá ele abriu mão disso ou não, mas eu prefiro particularmente entender que ele veio plenamente Deus, ele veio plenamente homem. E o que acontece? Quando ele estava ali na sua onisciência, ele sabia todas as coisas, mas aquela mulher conseguiu, algumas pessoas conseguiram fazer algumas doideiras nas escrituras, que eu não entendo. Eles conseguiram surpreender aquele que sabe todas as coisas. Quando essa mulher chegou, ela ultrapassou duas coisas: o tempo de Deus e a onisciência de Deus. No tempo de Deus, porque ainda era tempo do judeu, não era tempo de gentio.
E a onisciência de Deus, porque a atitude dela diante da resposta, quando ela falou para Jesus, mas os cachorrinhos também comem da mesa que sai, do pão que cai da mesa do seu Senhor. Mateus vai dizer que Jesus ficou admirado com a atitude daquela mulher. Presta atenção, fica admirado quem é pego de surpresa. Quem fica admirado, quem está sendo surpreendido. E o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso da terra, aquele que é sabedor do passado, do presente e do futuro, foi surpreendido por causa da fé de uma mulher. Irmãos, eu acho isso tão maravilhoso, a forma como o Senhor age nessa circunstância. E a mulher trouxe essa resposta, dizendo, mas Senhor, ela porém respondeu e disse-lhe, versículo 28, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Agora eu vou começar a pregar. Irmãos, e eu gostaria de, pela graça de Deus, trazer essa meditação que eu quero dar o nome de juntos à mesa. Juntos à mesa. E eu gostaria que na sua mente você ficasse nesse versículo 28 aqui. Nas palavras dessa mulher. Tem uma mesa posta. Jesus disse primeiro, porque convém dar o pão primeiro aos filhos e depois lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse assim, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa. Uma mesa posta. Imagine, no horário de jantar ou no horário de almoço, a família ali reunida, o pai, provavelmente na cabeceira da mesa, a mãe, aquele monte de filhos. Pensa naquela família antiga que tinha 9, 10 filhos. E alguns cachorros em volta, observando você, que o cachorro, na cultura judia, não era visto do nosso modo ocidental. Cachorro hoje é tido como membro da família. A gente veio no carro conversando, em que uma pessoa parente do meu cunhado quase entrou num processo tratando como crime algo que fizeram com o cachorro. Né? E a Bida agora, que a minha amiga, a maioria dos irmãos conhece, voltou para São Paulo. Eu sei que um dia a gente estava conversando em casa, eu já tive 4 cachorras em casa. Hoje eu só tenho uma, só a Lana. E ela virou um dia e falou assim, eu queria ser cachorro da Alzira. Não que eu a tratasse mal, mas porque minha cachorra é bem tratada. Ela toma a vitamininha dela todo dia, na hora do almoço. A gente bate papo, dá atenção, né? Conversa com ela. Ela também me ajuda muito. Ela avisa quando galinha fugiu do galinheiro. Ela me ajuda a aprender e recebe o prêmio dela por ter trabalhado. Mas o cachorro, na cultura judaica, não era bem visto. O cachorro, em termos de imundície, só pedia para o porco. Por quê? O cachorro, naquela época, não era tão domesticado. Mas o cachorro tem, por natureza, gostar de ficar perto de casa e junto do ser humano. Não é à toa que é falar do melhor amigo do ser humano. Eles gostam disso. Mesmo eles não sendo domesticados, eles gostam de estar ali. Mas o cachorro, em época de guerra, a comida de cachorro é defunto. O cachorro era imundo por comer animais mortos e comer pessoas, e muitas vezes, porque ele não era bem tratado, fazer pequenos saques, como comer galinha, comer outros animais pequenos. Então, o cachorro, ele só pedia, em termos de animal imundo, para o porco. Mas uma coisa que a gente percebe no cachorro, é que o cachorro, por mais que você enxota, o que ele faz? Ele chega. Tem cachorro que até fala, né? Em nome de Jesus, né, Fabiane? Ela está viva ainda? Ah, que dó. Então, o que acontece? A cachorra da Fabiane falava, em nome de Jesus, a cachorra parece que o capiroto pulava nela. Né? E o que acontece? Quando o cachorro, apesar de tudo isso, ele gosta de estar perto.
Você enxota para lá, joga pedra, ele vai, mas ele vai ficar na redondeza. E ele vai ficar ali até arrumar um jeito de chegar perto de você. Ele faz isso. E muitas vezes ele chegava em algumas casas, até deixavam o cachorro chegar perto. Talvez chegar até na cozinha. E às vezes, como não tinha nada para comer, o cachorro comia da migalha que caía da mesa. Observando, preste atenção, que essa migalha, muitas vezes ela não caía da mesa. Ela era julgada da mesa. Mas preste atenção, ela não era julgada para o cachorro comer. O cachorro era a segunda opção. Porque, na verdade, as pessoas recebiam o pão e pegavam as migalhinhas, o miolo, o molinho, e usava para limpar a boca como guardanapo. E uma vez que limpou com guardanapo, para não jogar no chão, para não ficar fazendo bagunça no chão, já joga para o cachorro que está por ali mesmo. Que normalmente vinham para essa função, comer as migalhas que caíam da mesa, que as pessoas jogavam ali. Então, eu gostaria de falar com você a respeito da situação. Vamos primeiro falar a respeito já que está todo mundo na mesa, gente e bicho, tem porções diferentes. Os filhos estão junto à mesa, provavelmente trazendo para a nossa cultura hoje, sentados nas cadeiras, observando que lá um tempo, nem sempre as pessoas usavam cadeira, mas vamos tentar hoje dizer isso. Que estavam os filhos sentados nas cadeiras, o lugar dos filhos é nas cadeiras, o lugar do cachorro é no chão. Já parou para prestar atenção? Eu quero te perguntar uma coisa. Como filho, como é seu comportamento na mesa? Como é seu comportamento na mesa? Irmãos, eu já vi tanta coisa. Eu tinha uma pessoa da minha família, que até já faleceu, um irmão, e minha mãe às vezes fazia, e não ajudava em nada em casa. E minha mãe colocava a mesa, tudo ali. Isso de novo para comer? Nós já comemos isso ontem à noite? É essa mesma comida? Tem aqueles filhos que falam, pelo amor de Deus, frango, segunda, terça, quarta e quinta. Ou aquele outro que fala, abobrinha não quero, jiló não quero, quiabo não quero. Tem aquele que só come o feijão se ele for fresquinho. Cozinhou naquele mesmo dia, do contrário, não como. Como é seu comportamento na mesa? Você está entendendo onde eu quero chegar? O pão, Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Como você encara aquilo que está chegando na tua vida todo dia para se alimentar? Será que você está desprezando a mesa? Será que você está desprezando o que está na mesa? Aquilo que deu sobre a sua vida? Muitas vezes, infelizmente, há muitas pessoas que estão na casa do Senhor, que já estão há muito tempo, talvez 25 anos, 24, 23, 20, 15. Talvez passou aquela fase do primeiro amor e agora está seleto na mesa. Tem que ser uma pregação de primeira. Já ouvi essa pregação, fulano de tal, já falou isso, a mesma coisa um monte de vezes. Frango todo dia, frango todo dia, frango todo dia. Que? Essa comida simples assim, hoje é domingo, vai ser o quê? Torresmo, com angu, arroz e feijão e couve picadinha, pelo amor de Deus. Essa comida pobre. Esse irmão que fala, nós foi, nós é, nós come, nós fica, Jesus volta. Como você está na mesa? Irmãos, quando às vezes nós temos de tudo, ficamos seletos. Será que é o que o papai quer? O pão é sempre o mesmo. Não importa quem fez, a farinha veio do mesmo saco.
Não importa quem fez, não importa o tempero. Veio do mesmo saco, é o pão de Deus, é a palavra do Deus vivo sobre a sua vida. Sabe, nós precisamos aprender, a palavra do Senhor diz, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o puro leite espiritual. Eu e você precisamos estar com o coração aberto sempre, diante dele, para receber dele o cardápio do dia, para a glória e honra do seu nome. Quem define o cardápio não é você, quem define o cardápio é o dono da despensa. Ele que define na sua vida. Há pessoas, glória a Deus por isso, que são sempre famintas espiritualmente. Como de Angu, aleluia, glória a Deus. Chegou Giló, eita maravilha, que coisa boa. Se a torresmo também come, corre o risco, está até meio duro, correndo o risco de quebrar o dente, mas não tem problema, ele fica igual qualquer coisa, eu tiro a dentadura, eu boto uma dentadura, ou então ele vai ficar passeando na minha boca para lá e para cá, até amolecer, mas vai descer. Nós temos que estar com o coração diante dele, pronto para servir. Sempre entendendo, veio da mesa do Pai, é o suficiente dele para a minha vida. Hoje, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Vivendo da graça, do alimento que vem do céu. Mas aqui, a palavra do Senhor vai falar de um segundo grupo. Meu Deus, isso é fantástico. O grupo dos cachorros na fé. Sabe que às vezes eu fico observando, é que tem muita gente que é filho há tanto tempo, mas ficou seleto. Aí sabe o que acontece? Eu não gosto disso, não gosto daquilo. Não quero, está salgado demais, está sem sal. Ah, esse feijão está aguado. Aí o que acontece? Chega o cachorro lá de fora, morrendo de fome, chega e come, sai saciado, e o filho vai embora com fome. Tem muitas pessoas que às vezes se acomodam espiritualmente. Dão às vezes pouco, né, pastor Marcel? E exigem muito. Aí sabe o que acontece? Ele está pedindo uma bênção do mesmo modo. Está há anos pedindo uma bênção, uma vitória de Deus sobre a sua vida. Está orando, clama, passa campanha aqui, blá, blá, blá e tal. Não acontece. Vem uma pessoa lá de fora, uma única vez, mas vem com o coração rasgado, inteiro, com fé, com humildade. Ela leva a mesma bênção para casa e aquele que estava sentado na mesa continua orando. Porque se tornou seleto. Agora vamos pensar na cachorrada. Imagina agora os cachorrinhos na mesa. Chegando ali. Primeiro, o cachorro, ele não está sentado na cadeira. Uma coisa que eu vou falar para você. Eu nunca vi cachorro sentado na cadeira. Já vi cachorro em moto, em um monte de coisa, mas nunca vi cachorro sentado na cadeira, porque é complicado por causa do rabo. Já vi cachorro sentado, se você coloca ele sentado na cadeira, ele fica, mas diz, eu estou subindo, vou ficar sentado na mesa junto com todo mundo. Isso aí eu nunca vi, mas provavelmente vou ver. E o cachorro está ali. O lugar dele não é na cadeira, então não tem cadeira para ele vai para o chão. Para ele o que importa não é estar na cadeira, para ele o que importa é estar junto à mesa. A mesa eu poderia dizer que é a casa do rei. Porque é de onde Deus levanta guerreiros e guerreiras para trazer alimento espiritual para o povo. E ele está ali na mesa, debaixo da mesa, sentadinho, naquela ansiedade, rabinho balançando, boca aberta, desesperado. Se pudesse, pulava na mesa, mas ele sabe que se ele pular na mesa, a coisa vai ficar feia para ele. Mas ele fica ali ansioso, balançando, de olho na comida, quase que gorando a comida de quem está na mesa. Não é assim que vê? E fico ali olhando, esperando. Quando cai no chão, ele pega imediatamente. Come sem questionar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Primeira lição. Cachorro não escolhe
o tamanho do pão. Eu vou contar para você por experiência. Pensando nessa palavra, eu já tinha feito isso em casa algumas vezes, já tinha notado, mas falei, vou fazer isso de novo. Minha cachorra, todo dia, quando eu falo, café, a Alana pode estar onde for, que ela vem igual um avião. Entrou em casa, ela já sabe o lugarzinho dela. Foi para o lugar dela, aí o que eu fiz? Ela tem até o... Escandalizo não, ela tem um biscoito dela. E eu peguei o biscoito, quebrei, tirei só um pedacinho desse tamaninho e um grande, um biscoito inteiro. Peguei o biscoito inteiro e joguei um pouquinho longe dela. Ela não foi. Eu joguei o pequenininho, quase não dava para ela. Ela abocanhou, pertinho dela, abocanhou imediatamente. Escuta só. Tem crente que está abrindo mão da bênção, que está pertinho da sua vida porque acha pequeno e está correndo para outro lugar. É naquele lugar que tem unção, é coisa grande. Cachorro não faz isso não. O cachorro verdadeiro, ele come o que está perto. Ele é pequeno, mas é o que tem para mim. Depois, no final das contas, que não tiver nada pequeno, nada aqui perto, é que eu vou pegar o lá de fora. Mas a minha prioridade é o que está aqui dentro do meu lugar. Presta atenção, querido. Às vezes você acha, ai, o pasto não está tão bom na minha igreja. Se você, o pasto não está muito grande na sua igreja, não escandaliza o que eu vou falar, não. Vigia, senão você vai pastar mesmo. Tem que alimentar daquilo que Deus coloca diante de você. Eu vou falar uma coisa para você. Eu sempre estou ouvindo o pastor Marcel, pastor Everton pregando, às vezes vejo o Caio também. E o pasto aqui é de qualidade. Não joga fora o que está na mesa, não. Não desperdiça o que está na mesa. Aproveita, alimente-se por inteiro, para a glória do nome de Jesus. Então, a outra coisa que a gente percebe no cachorro é essa humildade de comer aquilo que está diante dele. E o cachorro, irmãos, ele não está preocupado com o que está ali, não. Ele vai comer aquilo que caiu diante dele. E outra coisa que a gente percebe, não dizendo tanto na nossa cultura, que os cachorros é muito bem servido, mas cachorro daquela época era cachorro vira-lata faminto. Ele estava sempre com fome. Quando ele chegava, ele não questionava se estava sujo, se por acaso tinha, desculpa o que eu vou falar, tinha alguém que comeu pão e estava com dente podre e jogou aquele pão no chão. Ele não estava preocupado com nada. O que importava para ele é comer a migalha que cai da mesa do seu Senhor. Receber com avidez, receber com fome, e é isso que o Espírito Santo espera de cada um de nós, que sempre recebamos a sua palavra com fome. Com fome. Eu preciso trabalhar na minha vida para que o meu coração esteja sempre faminto espiritualmente. Não permitir que os cuidados dessa vida, não permitir que o pecado, não permitir que as minhas preocupações estabeleçam aquilo que será o alimento de Deus para a minha vida. Eu tenho que entender o seguinte: caiu na rede é peixe para a glória de Deus, caiu da mesa é migalha, eu estou recebendo é o suficiente de Deus para a minha vida. Agora, uma coisa que a gente percebe. Eu preciso, por favor, de um jovem bem cara de pau. Vem aqui para frente, por favor. Alguém arruma um bem cara de... Vem cá, pode vir. Vem cá, meu querido. Para você entender, amém? Pode vir para cá, por favor. Eu quero que você fique bem visível aqui, ó, no tapete, tá bom? Fica aí no tapete em pé. Como é seu nome? Luiz Henrique, o Geleia. Ô Luiz, você agora é um cachorro. Como que você tem que andar? Dá uma voltinha, Luiz. Dá uma voltinha, Luiz, para parecer um cachorro. Estão vendo, Luiz? O Geleia. Volte para o seu tapetinho, que aí é o seu lugar. Você é cachorrinho ainda. Presta atenção, presta atenção. Vou devolver, tá? Luiz, essa aqui é sua comidinha. Pode comer.
Quem está entendendo o gesto dele, diga glória a Deus. O cachorro, quando ele chegar, ele vai chegar de 4 patas. Ele não vai chegar de 2 patas, ele vai chegar de joelho. E para ele receber a comida, ele vai ter que pôr a boca no pó. Pode ir, Luiz, muito obrigada. Palmas para o Luiz. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu gostaria que você pensasse em tudo que eu falei nessa manhã. Como você chega diante de Deus? Oh, Senhor, não estou dizendo que orar sentado é pecado. Pode ser alguma boa parte da minha oração, mais de 50% da oração que eu faço, eu estou sentado ou em pé. Mas o que eu estou querendo dizer é essa posição que nós, mostrando-nos como cachorros, nós nos colocamos em humilhação, humildade, quebrantamento diante do dono da mesa. Feche os teus olhos. Eu gostaria de perguntar a você nessa manhã: quem é você junto à mesa? Quem é você junto à mesa? Será que o tempo, a condição que você chegou, fez de você um filho mimado, que está simplesmente querendo comer aquilo que quer, somente aquilo que dá prazer, sensação, te faz arrepiar? Crente Coca-Cola, crente que só está preocupado com sensação e não com verdadeira alimentação espiritual para a sua vida com Deus. De ser aproveitar a mesa para seu lugar, não só para edificação, não só para consolação, mas também um lugar para ser tratada a sua vida, para ser exortado, corrigido, mas alimentado. Meu querido, minha querida, pode ser que o tempo fez você ficar acomodado espiritualmente, seleto, exigente, talvez até um pouco intransigente. Mas presta atenção, só vai viver o melhor de Deus aquele que estiver disposto a descer, disposto a se humilhar. Talvez vai ter hora na sua vida em que você vai lembrar que você não passava mais nada na sua vida do que além de um cachorro vira-lata, quando Jesus te trouxe para o Evangelho e transformou você. Você deixou de ser filho da ira para ser filho de Deus. Mas às vezes nós precisamos lembrar que somos pó e cinza, lembrar de onde fomos tirados. A palavra do Senhor nos diz: lembra-te do primeiro amor. Nós somos chamados a lembrar do primeiro amor. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 27, versículo 7, que a alma farta despreza o mel, mas para a alma faminta, até aquilo que é amargo parece doce. Pode ser que você esteja desprezando o mel, o melhor de Deus. Mas Deus está te chamando hoje a um tempo de humildade, para um tempo de fome espiritual, para você se colocar diante dele agora, não se preocupar se é filho que tem direito à mesa. Às vezes a melhor forma de subir na presença de Deus é descendo. Às vezes a melhor forma de estar em pé na presença do Senhor é fazer como o Luiz fez hoje, de 4 no chão e com a boca no pó, descendo, se humilhando, se quebrantando.
primeiros 25 anos passaram, que bênção. Como serão os próximos? Agora já é o tempo da maturidade, que a maioria dos jovens casam, estabelecem família, tem filhos. Agora é o tempo em que você vai abandonar a fase de ser criança, as criancices espiritualmente. É hora de você deixar. 25 anos não é hora de estabilidade. 25 anos é hora de conquista. É tempo de conquista. É tempo de crescer. É tempo de enriquecer espiritualmente. Pense na sua vida. Você que tem essa fase, 25, pouco, 30 anos. Como é que é a sua vida hoje? Não é de alguém que tem que ralar para poder trazer o melhor para dentro de casa? Não é alguém que tem que batalhar? Agora é o que Deus espera de você, ó Igreja Batista Reviver. O tempo da maturidade, o tempo do crescimento, o tempo de ter filhos, o tempo de alimentar filhos, o tempo de estudar, de aprofundar-se na palavra, de viver o melhor de Deus, conquistar vidas. É o tempo da descendência, de viver o novo do Senhor. Se coloque em pé, por favor. Aleluia. 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 Deus está aqui nessa manhã. Não tenha dúvidas, Ele está aqui nesta manhã. E agora é o teu momento de quebrantamento. Agora é o teu momento de se humilhar diante dEle, de voltar como nos primeiros dias diante dEle. Você se lembra no tempo que você se converteu? A chama que ardia no seu peito, o desejo profundo de crescer com o Senhor, de você viver o melhor, de derramar não só lágrimas, mas derramar seu coração por inteiro no altar do Senhor. De você não ficar pensando com seu coração aqui na terra, mas está com seu coração no céu. No céu, no céu. É hora de você estar com o teu coração, não nos teus interesses. Sim, que venham as bênçãos do Senhor, sim, na nossa saúde, na nossa família, nas nossas finanças, mas sobretudo, como o pastor Marcel cantou agora há pouco, o nosso coração tem que estar além do Rio Azul, atravessando do outro lado do Jordão Celestial, na glória, pés aqui, mas o coração na glória diante do Senhor. Eu quero estar orando por você. Eu quero convidar você a se colocar na posição que você quiser diante do Senhor. Mas se você quiser colocar-se de joelhos, coloque-se. Posição de cachorro, de buscar ao Senhor, de se colocar diante dele, se humilhar. A palavra do Senhor diz: humilhai-vos perante a mão do Senhor, e Ele vos exaltará. É diante dele. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Espírito de Deus. Nós estamos nessa manhã nos humilhando, nos quebrantando diante da tua face. Oh, Espírito de Deus, nos dê graça de entender que apesar de filhos, nós somos também servos. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a viver essa dupla posição de filhos, mas também de servos. Oh, aleluia. Nós nos quebrantamos nessa manhã. Nós alçamos não as nossas vestes, mas o nosso coração, e falamos que precisamos de mais do Senhor. Menos de
ti, Senhor, e mais de ti, menos de mim e mais do Senhor. Eu quero descer, menos do meu conceito e mais da tua palavra, do teu Espírito, teu amor. menos daquilo que eu gosto, Senhor, e mais daquilo que eu necessito. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, eis-nos aqui nessa manhã, nos quebrantando, nos quebrantando diante da tua face, oh Senhor. As águas do teu amor me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu Nós queremos viver algo novo, mas com o coração quebrantado, um coração puro, um coração santo, um coração fervoroso pela tua mesa, Pai. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda para viver a tua glória, sem jamais te tua presença, conhecer. Senhor. Tu és minha